Cumprimento você, a senhora, o senhor, com bom dia, na graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo na condicional. E quero subordinar esse tema no Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista Marcos, capítulo 16. Vou ler versículo 15 e 16, dizem assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Hoje é 2 de setembro de 2022. Deus maravilhoso, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Apresento ao Senhor essa pessoa que está me ouvindo, a família dessa pessoa, a minha família, a minha vida. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse título para a palavra do dia dizendo na condicional. Eu quis usar exatamente esse termo, é um termo jurídico do Código Penal Brasileiro, em seu artigo 83 e também 131 a 146 das leis das execuções penais, onde trata da condição de liberdade de um detento que cumpriu parte de sua pena na penitenciária. Teologicamente falando, o homem, pelo pecado, ele ficou na situação de condenado. A gente sabe disso, a palavra de Deus diz, inclusive Paulo fala, ele fala que todos, sem exceção, pecaram e destituídos, carentes, necessitados ficaram da glória de Deus. Então o homem ficou fadado, a essa condição condenatória por causa do pecado. Mas o homem tem a opção de reparação de sua pena, se aceitar Jesus como aquele que sacrificou a vida dele por cada um de nós. Jesus morreu por nossos pecados. Inclusive, Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos irmãos em Corinto, a primeira dele aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao 4, eu vou ler. Veja a expressão paulina, diz assim, Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes. Está vendo a condição aqui, Só será salvo se retiver, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Isso tudo aqui é condicional, gente. Aí ele segue no versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Então Jesus morreu por nossos pecados. Então se a gente crer na morte de Jesus, aí a gente vai ter nossa pena aqui sendo reparada e a gente vai viver uma vida condicional, Estaremos na condicional nesse sentido aqui, como estou falando teologicamente, se vivermos segundo o que manda as Escrituras Sagradas. Versículo 4, Paulo encerra dizendo aqui, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Então, quero concluir, gente, dizendo o seguinte: a bênção da salvação é para todos. É uma bênção que Deus distribui, que Deus deu. João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus deu essa bênção, que é o próprio Filho, para que todo aquele que nele crê, tem que crer em Jesus. É a condição para ser salvo, Então, assim, a bênção dessa salvação que Deus nos dá é para todos nós, porém, é condicional, tá? Ou seja, é necessário seguir as condições recomendadas pela lei divina. Assim como no Código Penal Brasileiro, no seu artigo 83, como eu já citei no início aqui da nossa palavra do dia, é uma condição que aquele condenado
ou ex-condenado, né, está ali com a sua liberdade, mas tem que cumprir alguns requisitos condicionais para manter-se naquela liberdade. Entendeu? Nós temos a nossa liberdade cristã, mas a gente tem que ter uma vida regrada pela palavra de Deus, pelas leis divinas, para que nós não perdamos, não é, essa liberdade condicional. Tem que crer, como diz aqui na leitura base da nossa palavra do dia, onde Jesus manda os discípulos pregar o evangelho a toda criatura. Mas aí tem a condição, ó, quem crer, for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. Inclusive, essa questão de ser batizado não é um requisito para a salvação, tá? Quando eu estou falando aqui de batizado, é o batismo em águas, porque aquele ladrão da cruz, quando se arrependeu, não precisou descer da cruz para ser batizado, para ser salvo, não. Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso, porque ele creu em Jesus. Tá? Se não há oportunidade para a pessoa que creu em Jesus de se batizar nas águas, basta crer. Tá? Então, assim, a condição é essa, gente. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que possamos viver uma vida segundo a sua palavra. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Jessé.